O STF fecha o cerco contra Bolsonaro e o Procurador-Geral da República indica que ele vai acusar Bolsonaro criminalmente após a eleição. E isso envolve muitas coisas absurdas. Fica aqui comigo para você entender. Dá uma olhadinha nessa nota que saiu aqui no Guilherme Amnado, no canal aqui do Metrópolis, do portal Metrópolis, e ele coloca exclusivo. Gonê, que é o Procurador-Geral da República, vai denunciar Bolsonaro após o segundo turno. Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, analisa 2 inquéritos em que a Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro. E segue aqui dizendo, olha, o Gonê está analisando 2 inquéritos em que a polícia indiciou o ex-presidente pela suposta venda indevida das joias sauditas e pela suposta fraude em cartões de vacina. Gente, a fraude em cartão de vacina é crime praticamente aí quase de menor potencial ofensivo. Seria uma falsificação documental, em tese, sujeito a uma pena baixa, caberia um acordo de não persecução criminal, uma doação de cestas básicas. Isso é o que caberia aí no normal, se é que ele tiver responsabilidade. Eu não conheço essa investigação a fundo. Agora, a outra eu fui analisar. O caso das joias, como eu já analisei aqui em outros vídeos, é um caso em que o próprio Departamento de Servidores Públicos concursados à Presidência da República tinha enquadrado, certo ou errado, não importa, tinha enquadrado as joias como sendo do acervo privado do presidente. Isso dava direito para ele de dispor sobre essas joias. E se depois alguém entende que não deveria ser assim, que essas joias deveriam ser públicas, ele está protegido pelo parecer desse setor específico que dizia que as joias eram privadas, então ele não pode ser responsabilizado criminalmente. Ele pode até ter que devolver, caso depois se entenda, como se entendeu, que essas joias deveriam pertencer ao acervo público. Mas ele jamais pode ser responsabilizado criminalmente quando o setor apropriado disse que o negócio era dele. Justamente por isso que o Lula também não foi responsabilizado no caso das joias lá atrás. Então não é uma questão que de A contra B, Bolsonaro, Lula, esquerda, direita, é uma questão de justiça e de simples aplicação do direito penal como ele é. Então, eu não consigo entender muito bem quando vem essas notícias falando coisas assim, que ele vai ser acusado e aqui não fala qual é o conteúdo, qual é a provável acusação. O Gonê avalia que denunciar Bolsonaro durante a campanha influenciaria diretamente as eleições. A matéria ainda diz isso. Agora, isso aqui é absurdo. Por quê? Porque você influencia as eleições tanto quando você não acusa antes, quanto como quando você acusa antes. Ou seja, você fazer ou não fazer alguma coisa influencia as eleições. E esse era o raciocínio que a gente teve sempre ao longo da Lava Jato. Como que a gente decidiu agir durante a Lava Jato? A gente fazia o seguinte, fazia o que tinha que fazer, na hora que tinha que fazer. Não tinha essa de, não vou fazer, ou vou fazer por causa das eleições. Não, a gente fazia as coisas na hora que tinham que ser feitas de acordo com o rito processual. Porque se você faz, como o Gonê pensou aqui, você impacta a eleição. Mas se você não faz, você também gera um benefício, só que pro outro lado na eleição. Então, se algo tinha que ter sido feito independentemente das eleições. O que, aliás, permitiria que a sociedade avaliasse o que estava acontecendo e pudesse responder adequadamente pela eleição dos seus representantes às urnas. Então, isso aqui já é uma interferência no processo eleitoral, quando você não faz algo que se deveria fazer porque as eleições estão chegando. Isso aqui é igualmente indevido. E, para vocês entenderem como o cerco está se fechando, saiu uma outra notícia agora recentemente, a notícia saiu hoje aqui, ó, foi atualizado há 3 horas, dizendo que a Polícia Federal prevê concluir no início de novembro um inquérito sobre Bolsonaro e tentativa de golpe. É mais um caso contra Bolsonaro. Veja então que o Gonê estava avaliando acusar Bolsonaro em relação ao caso das joias, das vacinas, e agora, no final de novembro, a Polícia Federal promete entregar a investigação relacionada à tentativa de golpe. Segue aqui a notícia. Na avaliação de policiais, novos elementos encontrados na investigação reforçam o envolvimento do ex-presidente na elaboração da minuta golpista. A PGR aguarda a finalização do inquérito das milícias digitais para se pronunciar sobre o caso das joias e cartão de vacinação, sobre o qual a gente acabou de conversar. Agora, volta aqui nessa questão da minuta golpista. Minuta golpista, se você for estudar um pouco de direito penal, você vai ver que você só pune, a gente já tem outros vídeos aqui no canal explicando isso, você só pune um ato quando ele sai da cogitação e preparação e entra na execução. E a discussão em relação à minuta golpista é, a tal da minuta prevendo um golpe, ela saiu da cogitação e preparação para execução? E é claro que não. Todo mundo que é sério e opina sobre isso fala que não. Então seria um fato que seria o que a gente chama de atípico, não é um fato punível pelo direito criminal. Se alguém pensa em matar a sogra, se a sogra pensa em matar o genro, pensa em matar a nora, pensar não é crime. Se vai e compra uma arma, um revólver, uma faca para matar, isso não é crime. Passa a ser crime quando a conduta criminosa de matar alguém aí passa a ser executada. Da mesma forma que não é crime você cogitar, você preparar. Passaria a ser crime no momento em que você passasse a usar violência ou grave ameaça para executar um golpe de Estado. Basta você ler o Código Penal, você estudar um pouco de Código Penal para saber disso. Mas existe um cerco se fechando contra Bolsonaro. Querem punir Bolsonaro.
querem punir Bolsonaro. E o que mostra isso? Mostra que o Supremo está mudando a própria jurisprudência para poder investigar, processar e julgar Bolsonaro. Bolsonaro não tem foro privilegiado. Ele não deveria estar sendo julgado no Supremo. Aí o que o Supremo faz? Muda o seu entendimento sobre foro privilegiado, muda, faz um novo julgamento, dizendo, e a partir de agora, isso está sendo mudado agora, gente. A partir de agora, as pessoas que perderem foro privilegiado, que saem da função, vão continuar a ser julgados pelo Supremo. Por que estão fazendo isso agora? Para poderem descer o sarrafo em cima do Bolsonaro. Para poderem manter o caso do Bolsonaro lá. Porque se o caso do Bolsonaro for para a primeira instância, eu garanto que ele vai ser absolvido. Nesses casos que eu não examinei todos. E se ele fez alguma coisa errada, que ele seja responsabilizado, que ele seja punido, que ele seja julgado de acordo com as regras do devido processo legal. Nas vezes em que eu conversei com o Bolsonaro, ele me disse isso expressamente. Ele disse, olha, Deltan, não se trata de ser julgado ou não, se trata de por quem eu vou ser julgado. Essa é a grande preocupação dele. E quando eu examinei os casos mais a fundo, eu trouxe as conclusões que eu resumi para vocês agora há pouco e que tem vídeos aqui no meu canal em que eu explico detalhadamente como que eu cheguei àquelas conclusões, qual é a análise, qual é o raciocínio, qual é a lógica jurídica que se aplica aos casos. Então, mais uma vez, se ele tiver que ser investigado, processado, analisada a sua responsabilidade, que aconteça, mas não num sistema de perseguição, não numa lógica de se mudar tudo para pegar o cara. Isso não é certo, isso é absolutamente errado. Lembra aquilo que acusavam na Lava Jato? Lawfare, existe o uso do sistema legal contra aquilo, não existia na Lava Jato. Não existia naquela operação que tinha todos os seus atos revisados por 3 instâncias. Tudo apontado em provas, em fatos e na lei. Não, lá não tinha nada de lawfare. Lá era aplicação da lei contra mais de 200 corruptos presos, acusados, condenados por corrupção em várias instâncias que devolveram bilhões. Agora, isso aqui, meu amigo, isso aqui é lawfare. Isso aqui sim, você manter casos no Supremo Tribunal Federal contra pessoas que não têm tão longe de ter foro privilegiado como os manifestantes do 8 de janeiro, isso é lawfare. Você derrubar as redes sociais inteiras das pessoas sem que isso tenha previsão legal, isso é lawfare. Se você pegar o Bolsonaro, que você não teria competência para julgar no Supremo, e mudar toda a jurisprudência, exatamente quando você vai ter os casos dele julgados lá, isso é lawfare. E mais, se a jurisprudência mudou agora, eles deveriam aplicar isso só para casos futuros, eles deveriam colocar uma regra de transição, e eles podem dar o que a gente chama aí de efeitos ex nunc, só para o futuro. Nesses casos, mas eles não vão fazer, eles vão dar aquilo que a gente chama de efeitos ex tunc, que vai pegar todo o passado. Para quê? Para que eles possam legitimamente, entre aspas, investigar, processar, julgar e condenar Bolsonaro. Essa é a realidade do Brasil. Se você também fica indignado, curte, compartilha, segue o canal e ajuda a nossa voz de indignação a chegar mais longe, sendo um participante desse vídeo quando você curte, compartilha e comenta. Eu quero saber a sua opinião, deixa aqui para mim ler nos comentários. O que você acha desses absurdos e o que a gente precisa fazer? E eu já deixo aqui a minha visão. Nós precisamos focar na política e eleger um monte de representante, um monte de senador em 2026 que possa colocar um freio de arrumação nessa história do Supremo Tribunal Federal, passar por cima da Constituição e dos cidadãos brasileiros.